Sejam todos bem-vindos em nome de Deus e de Jesus. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andei nele. Paulo, Colossenses 2,6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. As do que o conhecem por informações e as do que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícia do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação do segundo, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhes absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastadiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já sabemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Que assim seja. Amém a todos. É necessário que nós, saindo lá das nossas atividades corriqueiras do dia, possamos nos recolher melhor, nos colocar à disposição de Deus e de Jesus, da espiritualidade que atua nessa casa em favor de todos nós. E assim, eles possam nos auxiliar, possam nos atender, nos fortalecer e amparar. Lembrando sempre de todos os nossos irmãos, de toda a humanidade, dos nossos familiares, do nosso trabalho, nossos afazeres, as pessoas cujo nome está no livro em cima da nossa mesa, e, em geral, todas as crianças sejam muito abençoadas e possam crescer em sabedoria e graça diante dos olhos de Deus, com saúde, com proteção, que nada de mal lhes aconteça. Querido Jesus, aceita esse nossa rogativa para que possamos estar unidos a vós nesse momento, com muita fé e recolhimento. O mentor da nossa casa, o diretor André Luiz, com a sua equipe, que atuam nos benefícios gerais durante a palestra, na Câmara do Paz e também medicando nossos atos. Seja inspirada a nossa irmã Aide, para que ela possa colocar na sua fala as palavras que o Divino Mestre deseja.
que a espiritualidade inspira, que a sua mentora conseguir. E se em nome de Deus Jesus, damos por aberto o treinar. Pai nosso, que estás no universo, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino de amor e de bondade. Faça-se a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso material e espiritual de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues à tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que assim seja. Boa noite a todos. Estejamos todos na comunhão do pensamento e sentimento para o alto, para Deus, para o bem. O Evangelho é hoje sobre o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E o tema, o reino de Cristo não é deste mundo, mas Cristo governa este mundo. Então, existem pessoas que creem que a declaração de Cristo, meu reino não é deste mundo, conforme João 3, 8, 36, significa que o reino de Deus está estreitamente confinado a coisas como o céu, o indivíduo ou a igreja. Para as pessoas, a maioria das pessoas significa isso. Tendo como tal, o reino de Cristo não tem nada a ver com os reinos deste mundo. Porque já ouvimos falar, Jesus, através, de acordo com o Divino Mestre, que existe uma distinção entre este e o outro mundo. Por isso que fala que o reino não é deste mundo, que o mundo terreno corresponde à dimensão material. E o reino de Deus, ele se refere ao reino espiritual. A dimensão espiritual. Isso todos nós já ouvimos, já compreendemos, né? Mas essa visão dessas pessoas, de nós, porque todos nós assim como se diz, se referimos a 2, 3 coisas referente ao reino. Muitas vezes muito mais apegado ao reino mesmo material, esquecendo do reino espiritual. E nessa visão, vamos passar agora a falar sobre vários problemas que encontramos para o entendimento e a compreensão destes reinos. Então, o primeiro diz assim: não existe razão para insistir que deste mundo, que signifique nada a ver com o mundo, os discípulos de Cristo, eles estão no mundo,
como que não vai haver essa comunhão? E nós termos o dever de entender que todos nós não somos deste mundo, e dessa forma Deus diz: o mundo não exclui os discípulos de Cristo, deles estarem envolvidos com o mundo. E nem significa que eles não devem trabalhar pela graça de Deus. Para quê? Para transformar o mundo. E de fato, a grande comissão requer que os discípulos de Cristo tentem fazer exatamente isto. Isso está em Mateus 28, 18, 20. Então, Jesus tinha os apóstolos, mas também nós somos candidatos a discípulos do nosso Mestre Jesus, que é proclamar o Evangelho para todos os lugares, todos os cantos, em todos onde tiverem pessoas ouvindo, ou mesmo nossos irmãos desencarnados aqui presentes. Então, o que é estar no mundo e não ser do mundo? Estar no mundo é nós ter consciência de que não podemos ficar alheios às realidades terrenas, isentos do que acontece ao nosso redor. Nós temos que estar presente. Por isso que nós temos que conviver neste mundo para nós evoluir. O que acontece no mundo nos afeta também. Sofremos as consequências dos caminhos por onde todos nós andamos. Jesus jamais ele quis dizer que o nosso mundo físico estava perdido. Nunca ele disse isso. E menos ainda que ele por isso teria abandonado quando que muitas pessoas pregam que quando ele subiu ao céu, ele sumiu. Mas não, ele está no meio de nós, nos amando, nos ajudando em todos os momentos, nos difíceis, nos alegres, em toda a nossa vida. Deus e Jesus amam com amor. Não só o nosso mundo, os outros mundos, e dentre eles está o nosso planeta Terra. Que Jesus e os espíritos construtores que ajudaram, os espíritos superiores, os angélicos, os perfeitos, construtores do bem maior, para nós vivermos aqui. Ele foi todo programado por Jesus, planejado. E para que assim nós pudéssemos conseguir viver aqui nesse planeta, que ainda é de provas e expiações.
mas estamos no caminho de ficar um mundo regenerado. Este mundo que Deus quer que nós estejamos presentes. Aí entra, que está nesse capítulo também, a vida futura. Será que na nossa vida futura nós vamos estar vivendo neste mundo regenerado, planeta Terra? Então, o segundo, embora o reino de Cristo não seja deste mundo, ele está sobre este mundo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103, 19. Cristo, dessa forma, é rei sobre o mundo, porque é Ele que tudo preparou. O reino dele não é deste mundo, é o mundo espiritual, é a dimensão espiritual, mas ele vive aqui. Assim, por isso que ele é Cristo. É um espírito crístico, espírito puro. Na época em que Jesus esteve entre nós, era esperado o Messias. Como todos nós também estivemos lá, talvez na época nós estivemos espalhados por lá. E que ele viria como um rei para dominar os demais reis. Isso no conceito de quase todos os judeus. Talvez, por isso, não tenham aceitado aquele rei diferente, nascido numa tosca estrebaria, filho de modesto carpinteiro. Um rei diferente. Cheio de glória, cheio de luz. E com o conceito de realeza terrestre, Jesus demonstrou com os seus exemplos e as palavras que seu reino era outro, seu reinado era outro. Isso conforme vemos no item 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala sobre meu reino não é deste mundo. O reinado moral. Por ele, o Cristo mantém seu poder além da vida. E somente nas linhas morais do Cristo é que nós atingiremos a humanidade real. Porque tem que existir uma realidade. Tem que existir uma compreensão. E é com as palavras e os exemplos ensinados por Cristo, por Jesus. O mesmo Cristo que disse, meu reino não é deste mundo, também disse a Pilatos, esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam
os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Daniel 4:17. Então, a grande comissão de espíritos superiores reconhece que o reino do Cristo é sobre o mundo. Diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso Cristo que disse. A oração do Senhor nos ensina a desejar que todos os homens na terra, o que inclui os governantes civis, reconheçam e se submetam ao reino de Deus. Todos nós, sem distinção. É porque os reinos terrenos estão subordinados ao reino de Deus. E por isso devem se submeter a este. E que Pilatos pecou no seu tratamento para com Jesus. Como Jesus disse a Pilatos em João 19:11, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Veja como que a história vem à tona. Que Pilatos via em Jesus um homem pacífico, mas alguém entregou Jesus para ser crucificado. Havia um pecado maior que o de Pilatos. Mas, a despeito disso, Pilatos havia pecado. Porque ele poderia dizer não. Esse homem é um homem de Deus. E ele simplesmente lavou as mãos. Por outro lado, se o reino de Deus não tem nada a ver com este mundo, então os reinos terrenos não teriam nenhuma responsabilidade moral diante de Deus. E, portanto, Pilatos não teria pecado. Então, tem a ver o reino de Deus, por ele não ser deste mundo, mas ele está inserido aqui. E existe aquela comunicação dos espíritos superiores para nos ajudar a compreender aonde está o reino de Deus, que também está no meio de nós. Ele está aqui dentro do nosso coração. Todo aquele que nega a Jesus, que não o conhece, é responsável por sua vida terrena. E ainda sem esperanças para o reino de Deus. Não quer nada com nada. Não busca se espiritualizar. Ainda existem muitos irmãos assim aqui na Terra. E o terceiro é deste mundo. Tem a ver com fonte
de poder. O reino de Cristo não deriva a sua origem do mundo. Assim, o reino de Cristo não é deste mundo no sentido que ele não existe a partir deste mundo. Ele já é um espírito puro, evoluído, espírito de luz. De fato, o mesmo versículo que diz: meu reino não é deste mundo, continua para dizer a mesma coisa, mas o meu reino não é daqui. Não é daqui ainda. Veja bem essa palavra. Não é daqui ainda. Mas um dia poderá estar aqui. Quando todos se amarem da maneira que Deus nos ama. Por enquanto, a terra ainda não pertence ao meu reino. Por quê? Amor, fraternidade, bem, tolerância, humildade e compaixão não predominam aqui na terra ainda. Por isso que se diz que o reino daqui não é daqui. O quarto. Em João 18:36 também lemos: se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. É verdade que os servos de Cristo não pelejam para estabelecer o seu reino, ou mesmo para espalhar o seu reino sobre a terra. O reino de Cristo avança pelos espíritos benevolentes, pelos espíritos superiores, regenerando pecadores à medida que o Evangelho é proclamado. Se nós entendermos o Evangelho, que aos poucos, um pouco por dia, a cada dia, com insistência, nós poderemos entender, sim, o que nos diz em todo o Evangelho de Jesus. Não é por força, mas é pelo meu Espírito que o Evangelho é proclamado, diz o Senhor dos Exércitos. Isso, contudo, não significa que o Estado não deva proteger o reino de Cristo de ataques, pois os magistrados civis devem garantir que o povo de Deus possa viver bem, uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Está em 1 Timóteo 2:2. Então, a vinda do reino dos céus atinge diretamente o nosso coração. Não há imposição nem violência de qualquer espécie.
de vez que o reino dos céus se manifesta nos caminhos profundos da nossa alma. Lá dentro, lá no fundo. Sem o fantasma do constrangimento ou da coação. O Evangelho nos fala, aqui está o caminho. É sua escolha. Mas aqui diz tudo. E como não compreendemos ainda a essência do reinado divino, que é a lei de amor, a legislação humana impõe, pune e exige. Por ser o amor o substrato da construção do reino dos céus, ele opera com paciência, com perseverança, até que nós despertemos totalmente. Eu digo nós, porque é nós que vivemos, nós que estamos aqui na Terra. Muitos dizem, mas eu sofro tanto. A colheita. Mas como que o reino dos céus não me atende? Jesus afirma em registro de Lucas 17, 21, o reino de Deus está entre vós. É só nós sentir, nós nos acalmar, nós nos elevar, que nós vamos sim estar com Deus. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. Não será concretizado. O Mestre nos fala que a sublime realização está no meio de nós através do amor. O aprendizado do amor, a lei do amor, que tem aqui no Evangelho também. A lei de amor. Cristo não é um mero rei terreno. Sendo enviado de Deus, ele governa sobre todos. Ele ser entregue aos judeus era parte do plano soberano de Deus. Era um ensinamento. E dessa forma, os inimigos de Cristo não podiam fazer nenhum dano ao seu reino. Assim, não havia necessidade dos servos de Cristo lutarem para impedi-lo de ser entregue aos judeus. Devemos adicionar que tivesse os discípulos de Cristo impedido a sua crucificação com uma revolta armada. De modo algum haveria qualquer base para o aspecto igreja deste reino avançar, visto que o avanço desse reino depende da obra salvadora do Cristo. O quinto, aqueles que consistentemente enfatizam a ideia
de que os cristãos nunca deveriam ter algo a ver com a espada, devem ser pacifistas em toda situação concebível. Isso significaria o absurdo de não haver qualquer base moral para os cristãos se envolverem com o governo civil, guerra justa, autodefesa e defesa dos outros. Tem que existir uma disciplina, uma moral. Porque tem que existir a autodefesa dos cristãos também. Os cristãos são pacíficos, mas dentro da lei moral de Cristo. Sexto, e finalmente, não esqueçamos a oração do Senhor, que menciona: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 a 10. Dessa forma, desta oração, os cristãos devem desejar ver que todos os homens na terra, o que inclui os governantes civis, reconheçam e se submetam ao reino de Deus. Assim, sustentar que o reino de Cristo não tem nada a ver com os reinos deste mundo é negar a própria oração do Senhor. Porque diz aqui: venha o teu reino de amor e de bondade. E sobre a frase, pelejariam os meus servos, João Calvino escreve: Jesus prova que não tinha como objetivo um reino terreno, pois ninguém se move, ninguém se arma em seu favor. Pois se o indivíduo particular reivindica autoridade real, ele deve conquistar o poder por meio de homens ansiosos ou sediciosos. Nada desse tipo é visto em Cristo. Como que vamos julgar que o reino de Cristo seja uma autoridade que vai conquistar o coração, o espírito de cada um de nós neste mundo? Cristo argumenta somente a partir de fatos do caso em questão, de quão frívolas eram as calúnias que os judeus tinham trazido contra ele. E em segundo lugar, embora reis piedosos defendam o rei de Cristo pela espada, ainda assim isso é feito de uma maneira diferente daquela pelo qual os reinos mundanos são costumeiramente defendidos. Então aqui fala da espada,
Mas Jesus disse a Pedro: embainhe a tua espada e deixe que me leve, porque é isso que o Senhor quer. É tudo um projeto de Deus. Tudo foi o projeto de Deus, nosso Pai. Pois o reino de Cristo, sendo espiritual, deve estar fundamentado sobre a doutrina e o poder dos espíritos. A sua edificação também é promovida da mesma maneira, pois nem as leis, nem os decretos dos homens, nem os castigos infligidos por eles entram nas consciências. Todavia, isso não impede os príncipes de acidentalmente defender o reino de Cristo. Aqui fala sobre as leis e os decretos dos homens. Mas quais as leis que se unem e que são maiores do que as leis terrenas? São as leis de Deus. O Márcio falou bem na segunda-feira passada sobre as leis naturais, as leis divinas, as leis da terra. O mestre confia no concurso dos homens de boa e forte vontade. Até dá para deixar fora o boa, da vontade na salvação da terra. Ele confia esse concurso para todos nós. É luz que apaga a sombra. E além das qualidades ou virtudes morais comuns, devemos extrema fidelidade a Deus, num valoroso e fraterno coração, disposto a servir na terra em nome dos céus. Que linda frase! Extrema fidelidade a Deus. Nós é que devemos ser fiel a Deus. Tem umas frases por aí, Deus é fiel. Nós devemos isso. Tenho aqui um soneto inspirado por Emmanuel, que encontramos algumas normas para nos candidatarmos a um dia ingressar no reino de Cristo. Para tal, não se pede muito de nós. Basta nós querermos e nós agirmos. O merecimento virá com as nossas obras. Com Cristo. Aquele que deseja unir-se ao Cristo com todo o resplendor de sua glória, precisa refletir bastante nisto. A vida neste mundo é transitória. Previna-se de todo o imprevisto. Ao longo de tão árdua trajetória. Porque quem
assumir tal compromisso terá de merecer sua vitória. Terá de se calar ante a maldade dos que não lhe compreendem o ideal, certo de que Jesus é a verdade. E ao cristão novo, nessa nova lida, triunfará da senda atroz do mal para viver com Cristo na vida nova. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesta semana, possamos refletir e estar no reino aqui na terra, mas com o pensamento, sentimentos, atitudes no céu. Que assim seja. Agradecemos a tua oportunidade, pelos nossos amigos benfeitores estarem conosco, nos assistindo. Nos auxiliando em tudo que nós necessitamos. Agradecemos pelas palavras. Possamos refletir no decorrer dessa semana e realizar as pequenas mudanças que são possíveis. Aos poucos, devemos sempre iniciar as pequenas mudanças para melhor. Deixar de lado o que desagrada a Deus e buscar atitudes corretas, que é o certo, que é o moral, conforme nos auxiliou e nos ensinou Jesus. Assim encerramos o trinidade. Assim seja.